Oi pessoal, é Dulce Brito Monteiro do Home Gym Recife, aqui para vocês, para falar, para variar de ginástica, claro. Mas aí a gente pergunta, que ginástica, Dulce? Bom, a ginástica que eu trabalho é a ginástica artística, mas para falar da origem da ginástica artística, eu lembro de uma frase muito legal, de uma denominação muito legal, da origem de todas as ginásticas, que é a arte de exercitar o corpo nu, a arte desnuda. Eu acho muito legal essa maneira de falar, começar a falar sobre ginástica. Mas a ginástica, muitos dizem que é uma arte pré-histórica, né? Que as pessoas faziam para a sua sobrevivência, ou seja, rolava e fazer determinados movimentos na caça, na pesca, mas a maioria prefere denominar a ginástica, dizer que a ginástica começou na Grécia Antiga, como Pena Marim em seu livro fala, né? Que os artistas gregos têm lá um mural na ilha de Creta, em que os artistas fazem movimentos por cima de um touro, que se denominaram boas esportes, né? Tem fotos claras de ginastas fazendo acrobacias por cima de touros. E aí se dá a origem da ginástica na Grécia Antiga. Só que a ginástica de aparelhos, que é a origem da ginástica artística mesmo, ela veio da Alemanha. E o pai dela foi Frederick Ludwig Christoph Jahn. Em 1811, Jahn criou essa ginástica não para fins esportivos, que ela é usada hoje. Ele criou para fins militares, para preparar o exército, né, para se exercitar. E só depois essa ginástica teve sua sistematização. E foi na Bélgica, em Bruxelas, que em 1881 apareceu o primeiro nome, a primeira denominação da ginástica artística, que foi em francês, gymnastique artistique. Então, era ginástica artística, né, na origem. Só que aí, quando esse esporte chegou ao Brasil, em 1978, com os imigrantes alemães, mais especificamente pelas fontes que eu estudei em Joinville, então lá, esse esporte, a ginástica artística chegou com o nome de ginástica, só ginástica. E como chamava mais atenção dessa ginástica quando ela apareceu nas Olimpíadas, né? Então, no Brasil, se chamou ginástica olímpica. Então, para você que tem essa dúvida, muita gente tem, né? Como que se chama essa ginástica? Ginástica olímpica, ginástica artística? Ginástica olímpica, ginástica artística são a mesma ginástica, certo? Só que no Brasil, antigamente, se chamava ginástica olímpica, e com o surgimento e a entrada da ginástica rítmica nas Olimpíadas, o pessoal da ginástica rítmica pediu que o nome realmente voltasse para o nome original, que fosse utilizado ginástica artística. Afinal de contas, a ginástica rítmica também faz parte dos Jogos Olímpicos, né? Então não era justo que a ginástica de aparelhos, a ginástica artística, tivesse o nome que tinha. E assim foi. O nome foi modificado e de ginástica olímpica passou a ser, hoje em dia, conhecido como ginástica artística. Mas que ginástica é essa artística? Muita gente confunde. Não é só você que estuda educação física, nem professor de educação física que confunde, não. Eu vejo que até fabricantes de bonecas confundem. Colocam lá, eu já vi. Eu acho que foi uma Barbie que tinha assim, ginástica artística, e tinha uma bonequinha com uma fita. Não, aí não. Aí é ginástica rítmica, certo? Vou exemplificar aqui de uma maneira bem clara para vocês. Eu estou sobre um tatame, que seria o solo, representando o solo da ginástica artística.
eu estou sobre uma trave. Esses são um dos aparelhos, são dois aparelhos da ginástica artística. Então, na ginástica artística, os ginastas se apresentam sobre os aparelhos, entenderam? Ginástica artística, até porque ela surgiu como ginástica de aparelhos. Inicialmente, ela era uma ginástica, veja a curiosidade, era uma ginástica só para homens, né? Depois, só lá por 1928 é que começaram as mulheres a competir, né? Então, a diferença básica, ginástica artística, os ginastas se apresentam sobre os aparelhos, são aparelhos grandes, né? Que eles fazem as acrobacias em cima deles, os movimentos ginásticos. Também tem isso. Na ginástica artística existem movimentos ginásticos, que são esses, ó, que não interferem na posição natural do seu corpo. Qual é a nossa posição natural? Em pé, né? Então, os elementos que não mudam a posição natural, não invertem a posição natural do corpo, são os elementos ginásticos. E os elementos da ginástica artística que invertem a posição natural do corpo são os elementos acrobáticos, né? Na ginástica, a original, a masculina, a gente tem 6 aparelhos da ginástica artística masculina. Então, a ginástica artística, além de se dividir em masculina e feminina, ela possui 6 aparelhos, 6 equipamentos desses, que o ginasta se apresenta em cima, 6 masculinos, a trave de equilíbrio não é masculina, é só feminina. Primeiro masculino que os ginastas se apresentam é o solo. Os solos, um aparelho masculino e feminino, certo? Então são 6 masculinos, o solo, depois vem as argolas, né? Não, desculpa, depois vem o cavalo com alças, né? Depois vem, eu estou dizendo a ordem olímpica, né? Depois vem as argolas, então solo, cavalo com alças, argolas, depois vem o salto sobre a mesa, né? Depois vem as paralelas simétricas e depois vem a barra fixa, certo? A barra horizontal. E os aparelhos femininos, eu disse, os femininos só são 4. O primeiro, no rodízio olímpico, é o salto sobre a mesa, que é o mesmo equipamento usado no masculino, tanto o trampolim para a chegada, a entrada no aparelho, que é a mesa de salto, trampolim, mesa de salto, né? E a pista para a corrida, então salto sobre a mesa, é o primeiro feminino e também tem o masculino. Depois vem as paralelas assimétricas, é diferente, a feminina é aquela uma em cima da outra, a masculina é simétrica, uma do lado da outra. Paralelas assimétricas. Depois vem essa, ó, a queridinha do público, a trave de equilíbrio. E por último, no feminino é o aparelho que o masculino começa, é o solo, que é um tablado quadrado de 12 por 12 metros. Então, o quadrado tem os lados iguais, todos eles com 12 metros. Entenderam bem? Então, a ginástica artística é uma ginástica para homens e mulheres, onde os homens fazem suas apresentações sobre os 6 aparelhos e as mulheres sobre os 4 aparelhos. Tudo bem até aí? Qual é a diferença disso? Porque tanta gente confunde ginástica artística e ginástica rítmica. Bom, a diferença básica é essa que eu estou frisando o tempo inteiro para vocês, reforçando. A ginástica artística, os ginastas se apresentam sobre os aparelhos, em cima dos aparelhos, certo? Existem semelhanças, sim. Por exemplo, na ginástica rítmica também existem movimentos acrobáticos. Apesar de que na ginástica artística eles são mais numerosos, na ginástica rítmica também fazem movimentos acrobáticos e movimentos ginásticos, certo? Só que uma diferença agora para vocês não esquecerem mais nunca. A ginástica artística é masculina e feminina. Tenho 6 aparelhos para homens, 4 para mulheres. Inclusive o Brasil, para a próxima Olimpíada de Tóquio, que foi adiada, né, que seria agora em 2020,
Então, para a próxima Olimpíada, o Brasil já classificou a sua equipe inteira masculina e ainda não classificou a feminina, apesar de ser um país com mais praticantes mulheres. Então, mas os aparelhos da ginástica artística são para homens 6, para mulheres 4. E na ginástica rítmica, oficialmente, não existe ginástica masculina. É só feminina. E a diferença mais importante, enquanto que na artística fazem os elementos sobre os aparelhos, na rítmica fazem com os aparelhos nas suas mãos, certo? Então esse é um aparelho de rítmica, fita, todos nas mãos e só feminino. Acho que deu para entender direitinho a diferença das duas ginásticas, né? Mitos. Vamos ver. O que são esses mitos? Tem mito da ginástica artística que me faz perder bastante aluno e a gente tem que ter um embasamento teórico bem legal para não perder. Tem uma conversa no Brasil de que quem faz ginástica artística fica pequeno. Isso é verdade, disso? Não, nunca foi cientificamente comprovado em lugar algum do mundo. Ninguém nunca provou que quem faz ginástica artística fica pequeno. Então, isso é uma inverdade. Até porque, geralmente, as meninas que fazem ginástica artística, como qualquer esporte que exige muito esforço, tem a menarca retardada. Então, ela vai menstruar mais tarde. Então, vai crescer, ter a oportunidade de crescer mais, né? Ao contrário do que se fala. Os homens não sei, nunca vi pesquisa, não estudei mais as pesquisas femininas. Mas enfim, não existe pesquisa alguma que diga isso. O que acontece é uma coisa que eu vou explicar bem fácil para vocês. O nosso centro de gravidade se encontra aqui, ó, abaixo, um pouco abaixo do umbigo. Né? Você pode pesquisar por aí, na internet você vai ver. Então, as baixinhas têm um centro de gravidade mais perto do chão. Então, à medida que esse centro de gravidade está mais perto do chão, a criança tem mais equilíbrio, ou o adulto também tem mais equilíbrio, e assim tem mais facilidade para realizar os elementos, principalmente os elementos acrobáticos, os que invertem a posição do corpo, porque aí se você está mais perto do chão, é mais fácil de você se equilibrar. E isso sim, tem comprovação científica. Então o que acontece? Uma seleção natural. Do mesmo jeito que o basquete não pisca ninguém tem uma máquina nem de encolher, nem de esticar. O basquete não estica de ninguém, mas o indivíduo que é mais alto está mais perto da cesta. Então, ele tem mais facilidade de fazer a cesta, ele fica praticando basquete pela facilidade que ele encontra. Não que não possa ter algum baixinho que arme o time, que também tem uma pontaria boa e faz a cesta. Do mesmo jeito, na ginástica, existem ginastas altos, só que nas acrobacias, por exemplo, de solo ou das saídas dos aparelhos, ao invés deles fazerem as rotações no seu eixo horizontal, eles fazem no eixo longitudinal. Então, o baixinho vai fazer duplos mortais e o mais alto pode ter mais facilidade de fazer as piruetas. Entendem? Isso é uma seleção natural. Quem estuda esporte sabe disso. Então, me dói muito, principalmente quando a classe médica fala uma coisa dessa. Vários alunos meus já tiveram problemas, eu já tive problemas com vários alunos, já conversei com eles e pedi para conversar com o médico a respeito. E se quiser, pedir para o médico me procurar para que eu explique que a ginástica artística não vai interferir no crescimento da criança. Isso é bem grave, né? Porque a criança deixa de fazer um esporte que ama, que gosta e que a gente também gosta de ensinar por causa de um mito que não existe, certo? Espero que vocês tenham entendido bem claro, né? Então já falei das divisões e como um esporte, a ginástica ou uma atividade física, o que é que ela é? Os dois, né? Por quê? Em que idade começar? Bom, a ginástica artística competitiva, geralmente, hoje em dia, os treinadores estão pegando as crianças a partir de 4 anos para dar um início. Não de treinamento forte, mas de uma base de treinamento organizado. E com a atividade física, tem um método, eu uso um método que eu quero ensinar para todo mundo,
que é um método de estimulação cedo, né? Estimulação bem precoce para crianças, para começar a fazer uma atividade com movimentos gímnicos, né? Que é um estímulo ao início do treinamento da ginástica artística, que aí a criança toma gosto pelo esporte, pela ginástica, para depois se tornar, se quiser, um atleta de rendimento, né? De alto nível. Ou não, a ginástica é um esporte que é importante como conteúdo para a vida de qualquer pessoa. É um dos esportes mais completos que existem, porque você trabalha o equilíbrio, você trabalha uma base imensa de coordenação motora, você trabalha velocidade de corrida, você trabalha tempo de reação, trabalha condição cardiorrespiratória, trabalha toda a musculatura do corpo como um todo, postura, trabalha ritmo. Gente, é um esporte que, se você observar, ele oferece uma riqueza motriz imensa. E em termos cognitivos também é maravilhoso, que você tem que raciocinar para fazer aquele movimento. Você tem que entender uma sequência. Então tudo isso mostra pra gente que é uma atividade que ela tem que ser utilizada para qualquer idade. A base dela, os fundamentos da ginástica, rolar, girar, trepar, saltar, balancear, toda criança deve vivenciar o esporte, um esporte como a ginástica artística, para que cresça um adulto saudável, forte, determinado e preparado, não só para qualquer esporte, não, mas para a vida, sabe? É um esporte que oferece muito, apesar de ser um esporte individual, é um esporte que ensina muito sobre coletividade, sobre o aprendizado em grupo, sobre a ajuda mútua, sobre o espírito de competição, sobre, como se chama? Esqueci a palavra. Mas espírito competitivo, né? Mas depois eu tenho um termo em inglês que fala, se vocês me mandam. Então, é um esporte que um precisa do outro para crescer. Nem que seja para olhar a evolução daquele ginasta, me espelhar nele. Mas, quando você treina ginástica artística, apesar de que você pareça, a menina tá sozinha na prova, ela tá sozinha no solo, mas ao redor dela, você vai ver que tem muita gente. Tem aquela amiga que treina com ela, que dá força a ela, que sem ela ela não conseguiria. Tem o técnico, né? Tem o assistente técnico, tem o coreógrafo, tem o baila, às vezes o coreógrafo ensina muito de balé. Então, cada dia a ginástica artística ainda fica mais completa, porque hoje em dia, além das notas por acrobacias, ainda tem as notas artísticas, que é o desenvolvimento da graciosidade, da comunicação com o público, né? Do envolvimento da ginasta com a música ou com sua coreografia de trave. Tudo isso faz com que a ginástica seja um esporte de maior beleza plástica da Olimpíada. Acho que todo mundo sabe que quando vem a Olimpíadas, os ingressos que mais rápido se esgotam são os da ginástica artística. Aí, para você que não sabia diferenciar uma da outra, pronto, a ginástica artística é aquela que os ingressos se esgotam logo, né? É a queridinha das Olimpíadas. No Brasil, ela às vezes não é reconhecida, é confundida, mas é admirada por todos também, né? Temos vários campeões, várias campeãs mundiais, Daiane dos Santos como campeã mundial, várias não, só Daiane dos Santos no solo, mas temos Arthur Zanetti, Diego Hipólito que medalharam. Então, a ginástica que precisa só de um investimento inicial de aparelhos. E para começar, muitas vezes a gente não precisa de quase nada. Um tatame ou um solo, você pode dar uma base de ginástica artística. E é isso que eu quero mostrar para vocês, que existe um método de ensino que ensina a ginástica desde pequenininhos. E que não precisa forçar a criança, que devagarinho ela vai recebendo os comandos, até brincando, e ela vai aprender a realizar os movimentos aos poucos, né? Partindo dos fundamentos e de trabalhos iniciais nos aparelhos de ginástica.
Espero que vocês tenham gostado bastante da história da ginástica. Qualquer dúvida, me perguntem, porque esse esporte, ó, aqui ó, no meu coração, ginástica artística. Que idade começa? A idade que você quiser, né? E que idade você para de treinar? Eu ainda treino, tenho 42 anos. Não tem idade para realizar sonho. Tem gente que o sonho da pessoa é fazer um rolamento. Às vezes a criança tá virando, aí faz, eu não vou botar meu filho para ginástica artística, perigoso. Perigoso é a criança tá lá ó, rolando naturalmente em casa sem cuidado nenhum, né? Melhor que tenha um profissional habilitado que cuide e que ensine, que saiba ensinar o método desde pequenininho para que ela aprenda sem medo, nem dela, nem dos pais, dela se machucar. Entenderam? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.